Olá, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, sejam bem-vindos à segunda aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como conteúdo a nossa aula número 2, objetos de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, as linguagens visuais, estilos tradicionais e contemporâneos e suas dimensões sociais. E agora vamos dar início à nossa aula. Então, aqui temos o tema da aula de hoje, que é linguagens visuais e suas dimensões sociais. Vamos mostrar algumas obras de arte aqui e vamos viajar pelo tempo. Aqui vocês estão vendo várias imagens aqui de obras. Ao observar, através do visual, vocês verificam aqui obras coloridas e vocês verificam que foi pintada em diferentes épocas e cada uma, ela transmite uma emoção diferente. Então, a arte, como vocês podem observar através dessas imagens, aqui nós fomos lá na pré-história, aqui nós temos uma arte rupestre, certo? Que os primeiros homens, eles já se expressavam através da arte, através dessa pintura rupestre. Aí vamos continuando, vamos lá no Antigo Egito, que é uma arte já voltada para a religiosidade. Então, ao verificar através da visão, aqui é um outro estilo artístico que, ao observar, você verifica aí uma civilização, que é o Antigo Egito. E, continuando, então, aqui já temos também uma arte voltada para a religiosidade, que é a arte bizantina, e aqui ela nos remete lá ao Renascimento. Então, como vocês puderam observar, por meio desses registros, podemos estudar a história da humanidade e ter ideia de como eram as cidades no passado, como as pessoas se vestiam, como realizavam os seus trabalhos, como organizavam suas festas, rituais religiosos, certo? Então, através da arte, como vocês podem observar através dessa pintura, é possível nos comunicar com o mundo, expressar nossos sentimentos e nossas ideias. Por isso, a arte pode divertir e também ela pode incomodar as pessoas. Podemos, por intermédio da arte, transformar o nosso cotidiano. Mas, afinal, vocês sabem o que é arte? Então, vamos conceituar o que é arte? Então, a arte é uma forma de expressão essencialmente humana, pois reflete características, valores, conceitos ligados ao indivíduo e à sua cultura, como vimos naquelas obras lá. Então, cada obra ali, ela demonstrava uma cultura, uma época diferente. Então, desde os tempos mais remotos, ou seja, vamos lá na pré-história, né? Então, ela acompanha a trajetória humana, manifestando-se de diferentes formas e com múltiplas finalidades ao longo da história. Então, quando se fala em arte, o tema é abrangente, pois envolve o estudo das artes plásticas, artes visuais, também a dança, a música e artes cênicas. Mas você sabe o que é artes visuais? Vamos conceituar artes visuais? Então, as linguagens visuais. As linguagens visuais são formas de comunicação e expressão que usamos sem precisar de palavras faladas ou escritas. Vocês observaram cada obra de arte e ali não tinha nada escrito, foi apenas através do olhar que vocês verificaram diferentes épocas e diferentes civilizações. Então, em vez disso, usamos imagens, símbolos, cores, formas, linhas, texturas e outros elementos visuais para transmitir ideias, sentimentos ou mensagens. Então, vamos assistir um videozinho que vai explicar melhor o que são artes visuais. Então, fiquem atentos.
Desde os tempos antigos, as pessoas se expressam por meio de arte visual. Nas pinturas rupestres, por exemplo, os seres humanos já desenhavam cenas do cotidiano para contar histórias ou representar crenças. Com o tempo, surgiram diferentes estilos e formas de arte, como a pintura, o desenho, a escultura, o grafite, a fotografia e até a arte digital. A linguagem visual está em todos os lugares, nos cartazes, nos emojis, nas obras de arte, nas roupas que vestimos, nas propagandas e até nos jogos e filmes que assistimos. Cada cor, forma ou imagem pode comunicar algo diferente, um sentimento, uma crítica, uma ideia ou uma identidade. Então, vocês puderam observar que a arte está no nosso cotidiano. Então, tudo ao nosso redor, se você observar os detalhes, você vai verificar que ela faz parte do nosso cotidiano. Então, ao observar essas duas imagens aqui, quem não conhece esses dois boizinhos aqui vai saber que ele faz parte do Festival Folclórico de Parintins e que um representa o boi garantido e o caprichoso. Então, apenas com o nosso visual, já que nós conhecemos esses símbolos, identificamos rapidamente que é uma manifestação cultural que acontece aqui no estado do Amazonas, ou seja, sem nenhuma palavra, sem nenhum vídeo, só através da visualização, através das cores e da imagem, podemos identificar. Então, podemos também identificar através de um grafismo, ou seja, um mural. Vamos dar continuidade? Então, aqui, um mural de grafite pode expressar a cultura de uma comunidade ou denunciar um problema social. Aqui nós temos um grafite indígena. Aqui na cidade de Manaus, nós temos vários grafismos que mostram a etnia de vários povos indígenas. Nós temos um grafiteiro chamado Raiz, que ele se expressa através dessa etnia, através dos muros aqui da cidade de Manaus. Então, ele faz essa representatividade aqui dos povos originários. Então, falamos e escrevemos para nos comunicar. Também podemos falar por imagens. Por isso, aprender a entender e criar com as linguagens visuais é tão importante. Ajuda a gente a perceber o mundo de forma mais crítica e criativa. Então, cada imagem ela tem uma representação. Através do nosso visual, através de uma obra de arte, quando entramos no museu, nós podemos fazer uma crítica, então, ter uma experiência estética ao apreciar uma obra de arte. Vamos agora falar sobre as características principais das artes visuais. Então, como vocês podem observar, as características principais, primeiro, a visualidade. Ou seja, a arte visual é feita para ser vista, por isso usamos principalmente os olhos para entendê-la. Então, quando entramos no museu, o que nós vamos ver ali são várias obras de arte, numa galeria de arte. Ali não tem nenhuma palavra, não tem frases, não tem nada, só tem um quadro ali que, ao observarmos, nós vamos verificar em que período aquele quadro foi pintado, o que representa aquelas cores, que emoção, que expressividade o artista transmite através da arte. E também tem a estética. Mesmo quando a arte quer causar impacto ou ser diferente, o artista sempre escolhe cores, formas e jeito de fazer que deixam a obra com um certo estilo ou beleza. Ora, vocês sabem que as cores transmitem emoção. Tem cores que transmitem alegria, tem cores que transmitem tristeza. Então, o artista, dependendo do que obra ele vai fazer, ele utiliza as cores harmoniosamente ali para que o apreciador possa ter uma experiência estética ali através da sua obra. Então, outra característica é a expressividade. Então, a arte visual ela mostra ideais, sentimentos, opiniões, pode falar sobre alegria, tristeza, amor, medo, ou até fazer uma crítica sobre algo da sociedade.
Por exemplo, qual é a arte que demonstra alegria? A gente pode ver nas obras de Renoir, as obras impressionistas. Então, ali o artista ele está pintando, representando o cotidiano do povo de Paris, então, através dali da alegria. Já o que transmite tristeza, medo, já são obras expressionistas, né? Que você ela transmite um certo rancor, medo, angústia. Então, cada obra, ela possui essa expressividade. E também uma outra característica é a contextualidade, ou seja, o significado da arte pode mudar dependendo da época, da cultura e do lugar onde ela foi feita. Ou seja, para entender uma obra, é bom saber o que estava acontecendo no mundo quando ela foi criada. Então, cada civilização, cada momento, a arte ela vai se modificando. Por exemplo, tem arte voltada para a religiosidade, por exemplo, lá no Antigo Egito, lá na Idade Média, toda a arte era voltada para a religiosidade. Então, quando você se depara com um quadro, você vai verificar ali qual a época que foi feita e que ela está transmitindo, o que o artista estava pensando, representando naquela obra. Agora vamos falar sobre a diferença de artes visuais para outras artes. Bem, as artes visuais são aquelas que a gente vê com os olhos. Elas não precisam de palco, nem de apresentação ao vivo, como já foi falado. Então, o artista, ele usa cores, formas e imagens para mostrar sentimentos, ideias ou histórias. Essas obras ela pode ser vista em museus, exposições ou até nas ruas e ficam ali para serem observadas com calma. Por exemplo, nós temos a arte abstrata. Quando você observa uma obra abstrata, ali não tem nada figurativo, não tem nenhuma pessoa, tem apenas cores ali. Então, o artista está passando ali emoções através daquelas cores, daqueles grafismos, daquelas formas. Então, enquanto a arte visual se concentra no que é visto, outras formas de arte apelam a outros sentimentos. Por exemplo, a música nós apreciamos através da audição. Então, nós podemos fechar os olhos e apenas sentir aquela música. Então, cada um de vocês tem um gênero musical que vocês apreciam, não é isso? Então, através dos ouvidos, vocês podem sentir a música. Nós temos a literatura também, que a linguagem escrita e a imaginação. Quando você lê um livro, você imagina ali a história. Então, o ator ele vai escrevendo as características do personagem, o estilo de roupa que ele veste. Então, você imagina. Então, através da imaginação, você pode perceber ali o que o artista, o que o escritor estava escrevendo através da sua história. E na dança e no teatro, existe o movimento e a encenação, embora também tenham elementos visuais. Então, através do teatro e da dança, o artista ele precisa do movimento. Então, é considerada artes cênicas, tanto a dança quanto o teatro. Então, o que são artes cênicas? Elas acontecem ao vivo, com pessoas se apresentando na frente do público. É o caso do teatro, da dança, do circo e das performances. Nessas artes, os artistas usam o corpo, a voz, o movimento para se expressar. As apresentações acontecem em palcos, teatros ou até ao ar livre. E cada vez cada vez que são feitas, podem ser diferentes. Então, elas são chamadas de artes cênicas. Por que artes cênicas? Ela precisa do público para acontecer. Elas são artes efêmeras. Então, acontece um espetáculo de dança, ela precisa do público para apreciar. Teria sentido um grupo de dança treinar vários meses ali para fazer um espetáculo, chega lá no palco de um teatro e não tem ninguém? Então, não tem sentido. Então, as artes cênicas, tanto a música quanto o teatro, ele precisa do público para se apresentar. E agora vamos dar continuidade, vamos falar de estilos tradicionais e contemporâneos nas artes visuais. Então, na arte, existem diferentes estilos, que são formas de criar
e se expressar. Esses estilos mudam conforme o tempo, a cultura e a realidade das pessoas. Então, vamos assistir agora a um vídeo que vai falar um pouco sobre estilos tradicionais de arte. Estilos tradicionais. Os estilos tradicionais são aqueles ligados às culturas antigas, populares ou religiosas. Muitas vezes são passados de geração em geração e têm um forte valor histórico e cultural. Esses estilos costumam seguir regras e costumes antigos e refletem a identidade de um povo ou de uma época. Então, os estilos tradicionais, eles mostram a cultura de determinado povo. Então, muitos eles são passados de geração em geração. Também tem as artes tradicionais que têm ali regras rígidas a ser seguidas. Por exemplo, a arte acadêmica, que tem temas específicos, cores específicas, então elas são chamadas tradicionais. E agora vamos falar um pouco sobre estilos contemporâneos. Os estilos contemporâneos são os que surgiram mais recentemente e estão ligados ao presente, à vida moderna e à reflexão sobre os problemas da sociedade. Eles são mais livres, criativos e experimentais e nem sempre seguem regras tradicionais. Então, o artista está sempre inovando, ele está buscando novo suporte, até mesmo o corpo humano, que é chamado body art, em que o artista ele faz a sua arte no próprio corpo. Então, é uma inovação. E o grafite também nós podemos considerar como uma arte contemporânea. Vamos mostrar para vocês uma obra de Eduardo Cobra. Então, aqui nós temos povos nativos dos 5 continentes. Então, esse grafismo é considerado o maior grafismo do mundo, em que Eduardo Cobra, ele pintou ali o rosto de povos originários dos 5 continentes, como vocês podem ver. Então, ele fez esse grafite durante as Olimpíadas de 2016. Então, o que esse grafismo expressa? Ele expressa ideias sobre política, racismo, meio ambiente, desigualdade. Então, esses são os temas desse grafiteiro chamado Eduardo Cobra. Nós também temos um outro estilo de arte contemporânea, que é a instalação. Aqui nós temos uma instalação do Iotim, que é de Hélio Oiticica. Não foi o Hélio Oiticica que fez essa instalação, mas ela foi planejada a partir de projetos que o Hélio Oiticica fez através de papéis. Então, aqui, essa instalação ela é permanente, ela está lá no Museu de Iotim, lá em Minas Gerais, e aqui o espectador ele tem uma experiência aqui visual, e audiovisual também. Então, ele anda aqui através dessas pedras e através das cores. Então, é uma exposição permanente, ou seja, é uma instalação. Então, nas instalações, os artistas eles usam objetos do dia a dia para criar novas experiências. Então, as instalações elas estão feitas também em galerias de arte, em que o espectador ele se depara ali com objetos, que ele pode sentir cheiros, ele toca dos objetos. Então, ali ele tem uma experiência estética através do tato, da audição, de luzes, então dependendo de que tipo de instalação. Então, uma instalação ela é uma manifestação artística contemporânea, composta por elementos organizados em um ambiente. Ela pode ter um caráter efêmero, ou seja, só existir na hora da exposição, ou pode ser desmontada e recriada em outro local. Nesse caso aqui, ela é permanente, certo? Você pode visitar o Iotim e pode se deparar com essa instalação. Também nós vamos falar um pouco sobre arte contemporânea, arte digital. Então, aqui o desenhista, o ilustrador, ele pode usar os meios tecnológicos, o computador e fazer sua obra de arte. Pode ser uma ilustração, uma obra de arte. Então, ele usa
como tela o próprio computador, ou seja, o suporte é a tela. Então, a arte contemporânea, ela muitas vezes faz perguntas, provoca o público e convida à reflexão crítica sobre o mundo em que vivemos. Agora nós vamos comparar a arte tradicional com a arte contemporânea. Então, a arte tradicional, ela é ligada à cultura histórica, religiosa ou popular. Ela segue costumes antigos, valoriza a tradição e a identidade de um povo. Já o contemporâneo, ele é ligado ao presente, aos problemas da atualidade. Ela é crítica, criativa, experimental e questiona e propõe novas ideias. Então, vamos falar agora a função da arte. A arte ela está presente em todos os momentos da nossa vida, nas músicas que ouvimos, nos desenhos que fazemos, nas danças, nas pinturas, nos filmes, nas roupas e até nas decorações das ruas. Além de ser bonita ou divertida, a arte também tem uma função social muito importante. Ela comunica, questiona, representa e transforma a sociedade. Vamos conhecer algumas dessas funções? Então, vamos voltar lá para o grafite do Cobra. Então, como estávamos falando sobre a função da arte, então, o que o Eduardo Cobra, ele produziu nesse grafite? Então, expressão de identidade. Então, a arte ela ajuda as pessoas a mostrarem quem são, de onde vieram e do que acreditam. Aqui nós temos um grafite, certo? Vamos dar continuidade. Ele é bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando, assim, os espaços públicos. Então, esse grafite aqui, ele se chama etnia, como foi falado, são povos nativos dos 5 continentes. Então, o Cobra, ele produziu aqui, ele fez uma pintura do rosto dos povos originários de cada continente, então, são símbolos que valorizam a cultura das raízes e a identidade dos povos dos 5 continentes, que são a Oceania, a África, a Ásia, a América e a Europa. E aqui está representando aqui o povo Yuli, lá da Oceania, que é um continente. Então, qual é a mensagem social? É a diversidade, paz e união entre os povos. O mural, ele retrata os rostos dos 5 indígenas dos 5 continentes, como já foi falado. Então, os grafiteiros, eles expressam narrativas da cidade, questões diversas que atravessam a realidade social, propondo crítica e reflexão por meio das formas, cores e traços nos muros. Temos também a arte como denúncia. Então, a arte, ela pode denunciar a injustiça, como o racismo, a pobreza, a violência ou a destruição da natureza. Vamos mostrar uma obra que ela denuncia a pobreza. Então, aqui vocês podem observar Jovem Mendigo, que é uma obra de Bartolomé Esteban Murilo. Ela foi pintada, olha só o ano, 1645 e 1650, mais ou menos na época que essa obra foi criada. Então, esse Jovem Mendigo, o nome dessa obra, é uma pintura do estilo barroco, do pintor espanhol Bartolomé Esteban. É também conhecido Menino Cheio de Piolhos. Essa obra de arte ela foi inspirada pela miséria desenfreada nas ruas de Sevilha, Espanha, no século XVII. Então, lá no século XVII, então, a arte já denunciava o quê? As injustiças sociais, a pobreza. Temos uma outra obra de arte que ela denuncia a guerra. Então, Guernica, ela é uma crítica à guerra. Essa cidade aqui
o nome da obra é Guernica. Guernica é o nome da cidade em que o artista Pablo Picasso, um artista do cubismo, nasceu. Então, ele fez essa obra aí denunciando a guerra. Então, é uma crítica à guerra e à violência inspirada no bombardeio da cidade de Guernica, na Espanha, que foi a cidade que o artista nasceu. E aqui nessa obra você pode verificar que ela é muito simbólica. Ela foi pintada, ela não é uma obra naturalista, mas assim ela foi pintada através de figuras geométricas. E você pode ver aí o sofrimento ali dos personagens. Você vê uma pessoa ali morta no chão, o cavalo dando um grito de horror. Ali nós temos um touro, que é o símbolo da Espanha. Então, ela é cheia, ela carrega muito simbolismo. E também a arte, ela demonstra as manifestações folclóricas de um povo. Então, muitas manifestações artísticas, elas são feitas para comemorar a vida, a fé, ou a cultura de um povo, por exemplo, o Festival Folclórico de Parintins. Então, ali são as tradições ali da cultura do boi-bumbá, que ela acontece em vários estados brasileiros, e cada estado tem um nome específico. Por exemplo, a festa, temos o Carnaval, temos o São João, o Bumba Meu Boi, né? E aqui que é o boi-bumbá, aqui em Manaus, aqui no Amazonas, elas misturam música, dança e arte visual para celebrar as tradições populares. E também nós temos a arte como protesto. Já vimos também a Guernica e temos aí uma outra exposição, que é uma instalação também, né? É uma instalação de Franz Kragenberg, que foi um polonês que se naturalizou brasileiro, e ele fazia uma denúncia ali à queimada. Então, ele pegava ali vários troncos de árvores queimados e mostrava ali a devastação da natureza através desses troncos. Então, a arte ela pode ser uma forma de resistência e luta por direitos. Quando uma obra provoca reflexão ou confronto, ela está protestando contra algo que precisa mudar. Então, a arte é uma linguagem poderosa. Com ela, as pessoas podem contar suas histórias, mostrar quem são, lutar por justiça, celebrar a vida, preservar a memória do seu povo. Por isso, a arte não é só bonita, ela é importante para a vida em sociedade. Então, assim finalizamos a nossa aula e vimos que a arte ela tem várias funções e cada povo ele demonstra ali através da arte a sua cultura, os seus valores, as suas tradições. E assim finalizamos essa aula.